Eu costumo aconselhar construir um mapa. Aí você vai falar, pô, Acróstico, lá vem. acróstico de novo. Mapa. Guarda aí, amor de gente. Deus. Mapa. De novo. Mas ajuda na hora de lembrar. Sim, muito né? bom. E aí, e também o meu cérebro não vai conseguir lembrar de explicar para o paciente se eu não tiver essa estrutura. E aí olha que interessante, né? E esse mapa vai funcionar da seguinte maneira ali, né? Então, se nós temos um sequestro, se nós temos um cativeiro mental, eu preciso de um mapa para sair disso. Então, o que é esse mapa para sair, para você Do labirinto. lembrar como é que eu saio desse labirinto. O M do mapa é motivação. Então, cara, nós estamos falando de motivação. Dopamina tem a ver com motivação. O problema é que a gente confundiu motivação com desejo. Então, motivação bíblica não é desejo. Porque nosso desejo está contaminado. Cara. Nosso desejo está corrompido. Nosso coração está... A gente não deseja a A santidade. gente não deseja o que tem que desejar. Nosso desejo foi afetado pela queda. Então, o nosso desejo deformou. Então, a gente não pode esperar ter vontade de não fazer. E é isso que acontece. Poxa vida, mas eu continuo tendo vontade, eu continuo tendo desejo. Então, o que eu proponho? Motivação não tendo a ver com vontade. Motivação tendo a ver com motivo. E aí, o que é motivo? Por que Por que eu preciso fazer isso, cara? Porque quando eu entendo tem muito por claramente. quê, cara, aí muda, mano. Comece pelo porquê. É essa lógica. Cara, eu tenho que saber o porquê. E aí, nós falamos aqui alguns porquês, né? porquês. Cara, eu tenho que ter uma lista muito clara e visual do porquê. Porque o meu cérebro reage àquilo que faz sentido. Então, se faz sentido, se tem um bom porquê, aquilo que o Viktor Frankl diz, né? Quem tem um bom porquê vai suportar o como. Cara, o como não vai ser fácil, mas eu tenho um porquê. Então, é uma jornada que eu entro e eu posso cair, mas, eu não vou voltar para aquele lugar. Então, eu tenho motivação, eu tenho os motivos certos. Por que eu vou abandonar a pornografia? Cara, eu vou abandonar a pornografia porque o meu corpo foi comprado pelo sangue de Jesus e ele existe para a glória de Deus. Porque o sexo, porque a aliança é um tema do Senhor e intimidade que supera a aliança é uma distorção. Porque todo pecado adoece, porque todo pecado vai... Então eu vou fazer uma lista ali... Um muito bom é aquelas pessoas ou aquela pessoa naquela imagem, naquele vídeo foi feita a imagem de Deus. Cara, você parar e refletir, isso aqui é a imagem de Deus e Deus está sofrendo aquilo ali, né? E, cara, faz uma então, lista... Você precisa da sua lista dos porquês, Lista gente. dos porquês. Começa pelo porquê, motivação. Segundo, acompanhamento. Cara, não dá para sair de um mecanismo cerebral onde você está preso sozinho. Cara, O seu cérebro vai te enganar, né? Ele vai te enganar e você não sabe sair. Sim. Então, você precisa de conexões. O cérebro trabalha com conexões. Cara, como é que Deus faz conexões? Pessoas. Confessem as suas culpas uns aos outros para que vocês sejam perdoados. Confessem a Deus para que vocês sejam perdoados. E para ser curado, cara, confessem uns aos outros. Esse acompanhamento, ele vai envolver um nível do discipulado. E por vezes, e aí eu acho importante a gente frisar e aproveitar esse momento para falar sobre isso. Cara, tem gente que sabe o que a gente não sabe e que foi treinado, preparado, formado para isso. Então, tem muitas demandas mentais que, cara, se você procurar um psicólogo, se você procurar um médico, por vezes tem até medicamento que pode ajudar, dependendo do grau de estresse que esses neurônios estão, num quadro de ansiedade, num quadro depressivo, num quadro de TDAH. E eu não estou dizendo que é a pornografia que causa isso, porém, isso pode se tornar uma retroalimentação. Cara, um problema de saúde pode fazer com que a pessoa se sinta mais vulnerável. Então, ela tem um controle menor de impulso, ela tem uma ansiedade e busca por algo que a alivie de alguma forma. A pornografia tem essa promessa de um alívio que propaganda enganosa, que vem carregado de culpa, de medo e de remorso, que piora o sistema, que vai gerando mais ansiedade. Mas tratar a causa raiz, tratar a causa base, tratar esse aspecto biológico, essa neurobiologia,
vai ser muito importante também. Então, aí vai envolver um acompanhamento de discipulado, de pessoas, de você ter alguém para você chegar, prestar conta, falar. Beleza, e P? Esse P eu vou dividir em duas partes. Tem dois P's aí. Um é o P de processo. Cara, é importante entender que quedas haverão em algum momento, em algum grau. Então, você precisa aprender a usar esses momentos em que você está no processo para aprender sobre você, para aprender sobre Deus e para aprender sobre o mecanismo. Por quê? Assim como não se constrói um caminho cerebral de um dia para o outro, você não desconstrói um caminho cerebral de um dia para o outro. Então, essa é uma angústia de muito cristão. Ele fala, cara, eu confessei, aconteceu. Então, é necessário compreender, cara, como é que vai acontecer isso. Vai ter um passo a passo, vai ter um processo, você vai ter ainda um nível de tentação, você vai ter um nível de sofrimento, uma abstinência. É importante reconhecer que, cara, demanda tempo. Os estudos mostram... Tem que saber que é uma jornada. Cara, de 2 a 6 meses, você vai precisar de um acompanhamento intensivo, porque é um processo, é uma jornada. E depois desses 6 meses, não significa que... Cara, tô livre. Tô livre, porque tem uma memória, cara. Sim. Tem um sistema cerebral que nós não vamos utilizá-lo. Tá facinho de abrir de novo. Facinho de abrir de novo. Entendi. E uma outra parte desse P é o prazer. E aí, o que é prazer de verdade? Prazer de verdade, porque a pornografia, de fato, é um desespero por algo que só Deus pode dar. É uma busca por um prazer que só a intimidade, num quarto fechado... Entra no teu quarto, fecha a porta. Então, se você diz para o seu cérebro, agora você não pode mais ter prazer, ele entra em colapso. Porque ele foi criado para o prazer. Então, você tem que trocar desejo por prazer. E aí, como é que você troca desejo por prazer, de fato? É na obediência, cara. E trazer essas pequenas vitórias para um nível consciente de prazer. Celebrar mesmo, sabe? Cara, 1 dia, 2 dias, 10 dias. E celebrar isso, sabe? Comemorar, porque o nosso cérebro entende a celebração. Entende o prazer como um estímulo para os hábitos duradouros. Para levar para a área do cérebro, corpo estriado dorsal, algo que você quer... Cara, o cérebro entende a linguagem do prazer. Então, se você tem prazer, aquilo tende a ser repetido. Então, a gente precisa começar a desenvolver essa relação de prazer com a santidade. Muito bom. É o antídoto contra o desejo da imoralidade, é o prazer na santidade. E fazer isso de forma intencional, consciente. Cara, se eu estou lutando contra isso, eu preciso colocar prazer. E não só o prazer das disciplinas espirituais, mas outros prazeres também. Um hobby, você ter encontros com amigos, você fazer uma atividade física, você ter momentos em que você... Você ler um livro. De ler. Exatamente. E o quinto passo aí, que seria, na verdade... Que é MAPPA. PPA, mas aí o P nessas duas facetas dele é o ambiente, cara. Ok. Ambiente. E por que o ambiente? Em 2 níveis. Primeiro porque, cara, o ambiente é invencível. E quando eu digo isso, eu estou dizendo que, cara, o ambiente da presença de Deus é invencível. Cara, é o que você tem dito com frequência. Contemplação. Quando eu estou no ambiente da presença... Quanto menos você perceber, cara, você está sendo transformado na imagem dele, né? Você não está lutando, você está contemplando. Você está exposto. Então, o ambiente forma você. O ambiente forma seus hábitos. O ambiente é imbatível. Não é à toa que hábito e habitat têm a mesma raiz. Hábito, habitat, habitação... Porque Cristo veio habitar entre nós para dizer, vocês agora podem habitar comigo e ter novos hábitos contemplando. É o método de Deus de transformação, é mudando o ambiente. E
Por isso também que nós precisamos projetar o ambiente para a santidade. Ok. Então, cara, o meu ambiente, se o ambiente me molda, se eu aprendo vendo, como você disse, eu nunca li um livro sobre cultura brasileira. E sou profissional. É o meu ambiente, é o meu ambiente. Eu preciso me familiarizar com esse ambiente da presença de Deus, do discipulado, do cuidado, da adoração a Deus, o ambiente da presença. E o oposto também é verdadeiro, cara. Eliminar tudo que é do ambiente que pode me levar a isso. Então, cara, por isso que Jesus disse, se o teu olho te faz pecar, se a tua mão te faz pecar... E Efésios vai falar que entre vocês não haja nem menção de imoralidade sexual. Ele está falando sobre piadas. Exatamente. Ele está falando sobre histórias, ele está falando sobre... Né, e no nosso caso aqui, talvez um grupo do WhatsApp que você tem que sair. Exato. Né? Porque eles falam o tempo inteiro sobre aquilo ali. Pessoas que você vai ter que deixar de seguir. Sim. Né? Ou aplicativos que você vai ter que desinstalar. Sim. Séries que você vai ter que decidir, não vou assistir. Você não vai morrer, viu? Existe você não nível precisa de assistir. radicalidade ambiental. E, cara, quem tem falado isso são os neurocientistas. Os caras têm dito, nós somos resultado dos ambientes.